Começa agora na Jovem Pan Esporte. Notícias do esporte local e regional. Informações e opinião. Você joga no nosso time. Patrocínio. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Bom dia, Tiago. Bom dia também para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória em todas as nossas plataformas digitais. Jovem Pan Esporte de hoje, desta quinta-feira. Uma boa quinta-feira, um bom dia aí para todo mundo que está na nossa sintonia. Eu começo hoje falando da Associação Atlética Iguaçu. Olha, teve jogador novo chegando no Iguaçu nesta semana, jogador que chegou na quinta-feira, trata-se do Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como Roberto Pita, centroavante. O cara tem 1,93 m de altura, aí, é um centroavante de área, matador, sobe muito bem nas jogadas aéreas e é um jogador que chega para reforçar então o ataque da Associação Atlética Iguaçu. E falando ainda no Iguaçu, o Iguaçu faz um jogo treino neste sábado, às 9 horas da manhã, lá no Antioco Pereira, contra a equipe sub-20 do próprio Iguaçu, só para colocar os caras aí para correr um pouquinho e, claro, ao mesmo tempo fazer o treinamento da sua equipe sub-20, já que o Iguaçu joga também o Campeonato Paranaense Sub-20, campeonato esse que começa mês que vem. Muito bem, informações agora do futebol, o Clube do Porto. O Porto tem amistoso nesse final de semana, acontece no sábado, às 15h30, contra a equipe do São Lourenço, lá de São Lourenço do Oeste. Detalhe é que este jogo acontece lá em Poço Preto, no campo do Poço Preto, já que o módulo esportivo vai receber as finais do Campeonato de Futebol 7, Campeonato Municipal de Futebol 7. Futebol Clube do Porto, então, se preparando para a Copa Santa Catarina. A estreia do Porto é no dia 30 de abril, um sábado, no módulo esportivo contra a equipe do Brusque. Rapidinho, então, vamos falar desse Futebol 7 aqui de Porto União. Teve rodada ontem pela segunda divisão, Bar do Neguinho 2, São Bernardo 1 e Real Balada 3. King Futebol Clube meia dúzia. As finais, como eu já disse, da primeira e também da segunda divisão, acontecem no sábado, lá no módulo esportivo, e eu tenho certeza, gente, vai ser uma grande festa. Quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Vanderlei Farias, é um dos que promovem aí, um dos promotores aí do Circuito de Corridas de Rua de Porto União da Vitória, que já voltou com tudo. E a segunda etapa do circuito acontece no bairro Rio da Areia. Nós teremos ali as inscrições que acontecem no sábado, ali na escola ao lado do Clementina, acontecem as inscrições das 14 às 16 horas para quem não é inscrito. Para quem já se inscreveu no circuito, ele acontece, então, você já fez sua inscrição para o circuito inteiro. Então, para quem não se inscreveu ainda, sábado das 14 às 16 horas ali ao lado da Escola Clementina, no bairro Rio da Areia. A corrida acontece com largada às 9 horas da manhã do domingo. Muito bem, gente, informações agora sobre o Campeonato Paranaense. Ontem nós tivemos o primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense, jogo lá no estádio Willie Davis, em Maringá, e o Coritiba venceu o Maringá pelo placar de 2-1 de virada. Maringá saiu na frente, terminou o primeiro tempo vencendo e no segundo tempo o Coritiba virou o jogo, isso debaixo de muita chuva, como caiu água ontem lá em Maringá, mas o jogo até que teve uma qualidade bem bacana. E falando agora também aqui em Santa Catarina, o primeiro jogo da decisão também aconteceu ontem. Camboriú e Brusque empataram em 1-1 lá em Balneário Camboriú, no Estádio das Nações. Detalhe desse jogo, gente, foram os golaços. O primeiro golaço do Camboriú foi aos 49 segundos de jogo.
É o torcedor que chegava ainda ao Estádio das Nações, lá em Balneário Camboriú, estava se acomodando nas arquibancadas quando o Camboriú marcou o primeiro gol aos 49 segundos de jogo. Depois, no segundo tempo, o Brusque acabou empatando num golaço também de fora da área. Brusque 1, Camboriú 1. Detalhe do Paranaense, gente, jogo de volta do Paranaense é no próximo domingo. E o jogo do Camboriú e Brusque, grande decisão do Campeonato Catarinense, acontece no sábado lá em Brusque. Falar para você agora da Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha, no Shopping Vale das Cachoeiras. Você manda manipular o seu medicamento, tem a melhor qualidade, o melhor preço e ainda ganha um cupom, preenche e vai concorrer, sabe aqui, vai concorrer a uma moto 0 km, uma bis 0 km, a uma TV de 50 polegadas e também uma bicicleta de 21 marchas. Olha, gente, falar agora sobre os Jogos Escolares de Santa Catarina. Sabe quando começa? Daqui a pouquinho, isso mesmo. A partir das 8h15 da manhã, nós teremos o início dos Jogos Escolares de Santa Catarina, fase municipal aqui de Porto União. Vamos falar do futsal que começa hoje. Nós teremos a partir das 8h15, então, como eu já disse, futsal lá no ginásio Lauro Miller Soares. Primeiro falando aqui da categoria sub-15, que é 15 e 17, né? 15 e 17 teremos Fernando Sobral enfrentando o Antônio Gonzaga, depois Cid Gonzaga enfrentando o Cosmos, na sequência Fernando Sobral e Cosmos e depois Antônio Gonzaga e Cid Gonzaga. E um jogo na parte da manhã pela categoria 12, o jogo é entre Antônio Gonzaga e Fernando Sobral. E depois à tarde volta os jogos. O futsal termina em 2 dias, gente. Então, de jogos de manhã, jogos à tarde e depois, já amanhã, teremos as finais. Muito bem, jogos da tarde a partir das 13h30, lá no Lauro Miller Soares, pela categoria sub-12. Primeiro jogo, Antônio Gonzaga e Cid Gonzaga. E depois teremos Fernando Sobral e Cid Gonzaga. Na sequência, sub-15, Fernando Sobral contra Cid Gonzaga e depois Cosmos enfrentando o Antônio Gonzaga. Aí já tem o cruzamento, os 4 melhores então vão para uma semifinal. Cruzamento, primeiro colocado contra o quarto, o segundo contra o terceiro colocado. E amanhã já acontece então as finais, já saberemos quem vai se classificar para a segunda fase, então, a fase macro-regional dos Jogos Escolares de Santa Catarina. Muito bem, as informações de hoje eram essas. A qualquer momento eu volto aqui nos 98.3 da PAN e também em todas as nossas plataformas digitais com mais informações. Um abraço, gente. Até lá. Tchau. Acompanhe na Jovem Pan Esporte. Patrocínio Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. Aqui você joga no nosso time.